O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou as alegações finais da ação penal sobre a suposta trama golpista. No parecer enviado ao relator do caso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, Gonet defendeu a condenação de Jair Bolsonaro por uma série de crimes que, se somadas às penas, podem alcançar até 43 anos de prisão. Na peça, Bolsonaro é apontado como principal articulador, maior beneficiário e autor de atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. Gonet voltou a vincular o suposto plano de golpe aos atos do 8 de janeiro, destacando que Bolsonaro tentou se distanciar de responsabilidade sobre o episódio durante o interrogatório realizado no Supremo. Segundo o chefe da PGR, na ocasião, Bolsonaro teria dito que o tumulto na Praça dos Três Poderes foi promovido por malucos que chegaram a Brasília pouco depois dos atos na capital federal. Bolsonaro responde por 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Piotr, começamos por você. O PGR Paulo Gonet apresentou as alegações finais ontem, 23h59, quando protocolou no finalzinho, último dia do prazo, uma manifestação aí de mais de 500 páginas. Nenhuma surpresa, confirmou ali todos os critérios, os itens da denúncia que foi ofertada no início do ano. A gente sabe que aí é um julgamento muito mais político do que técnico jurídico, então reafirmou todas as condenações, não só ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como aos demais 7 réus. Agora abre-se o prazo para o delator Mauro Cid também apresentar suas alegações finais antes dos demais réus. O que não muda é que a tal da minuta não fala nada. O delator, até o próprio Gonet, não considerou válido, tanto que pediu a prisão dele, não defendeu a absolvição dele, apesar da contribuição, abre aspas, for inadequado, o juiz suspeita um trabalho da Polícia Federal em que os advogados não tiveram acesso às mesmas provas levantadas. Ou seja, devido processo legal, nenhum. Direito à ampla defesa, nenhum. Direito ao duplo grau de jurisdição, nenhum. Aonde que o procurador quer chegar? Ele quer convencer quais os brasileiros de que isso é justo e faz sentido. Imagina convencer os americanos, que vão se perguntar onde estava o presidente Bolsonaro nesse dia, nos Estados Unidos. Quantos carros de combate, armas foram usadas nesse... Não, nenhuma. Houve articulação política? Não houve, não tem nenhuma comprovação disso. O dia seguinte, quem assumiria... Bom, tudo que, em tese, precisa para se dar um golpe, né? Nada disso está comprovado. Sem contar toda a forma tumultuada que foi o processo. Daí, como Paula fez menção, era um julgamento político, era exatamente esse o desfecho que já estava escrito. Fizeram uma encenação de pretenso julgamento para chegar a esse ponto. Os advogados todos fizeram o que puderam, apresentaram todas as provas contrárias, apesar de não terem tido acesso e tempo, porque foi um julgamento também relâmpago, o que também chama atenção. A comparação que qualquer pessoa que não conhece o Brasil, porque os que conhecem já vão fazer, é o Lula, com todas as provas de corrupção, dinheiro, desvio, apartamento, o triplex, né? A chácara, o sítio, seja de Atibaia, essas coisas todas. Com tudo isso, teve acesso à primeira instância, um advogado que afrontava o juiz, o Zanin, na discussão que teve com o Sérgio Moro à época, lá na Vara Federal de Curitiba. Depois, a decisão da primeira instância, a condenação, foi para a segunda instância, aumentou, e aí só porque uma lei permitia foi preso. E o Supremo foi e voltou na condenação, com prisão depois de condenação em segunda instância, até que inventou a tese do CEP. Olha para o Bolsonaro. E aí você teve um julgamento relâmpago com todos esses abusos. A quem ele quer convencer? Enfim, segue a marcha da insensatez e do abuso judiciário. Augusto, quero ouvi-lo também sobre essas alegações finais aí apresentadas pelo PGR. Eu leio Paulo Gonet e ouço a voz do Gilmar Mendes, né? Ele foi indicado, olha que país, um ministro resolve que um ex-sócio dele, nessa mesma empresa que organiza o Gilmar Palusa, ele foi um dos primeiros sócios nos primeiros tempos da... Ele foi o único sócio do Gilmar nos primeiros tempos da tal...
IDP, é um instituto qualquer que seria ligado ao direito, né, e só atenta contra o direito, começando por esse Gilmar Palusa. Ele indicou os demais juízes não vão divergir do decano, claro, e o Gonê, por indicação de um ministro, virou Procurador-Geral da República. Então o texto já chega sob medida para que os juízes do Supremo que formam a bancada majoritária, liderada pelo decano, né, mas que tem o seu mais beligerante componente, no ministro Alexandre de Moraes, é tudo escrito, eles estão fazendo lentamente a coisa para não dar tempo de recorrer, e o Bolsonaro não é candidato. Pronto, é isso aí que eles estão querendo, o resto é conversa fiada, repito. Já tem decisão tomada, é o único golpe do mundo que não aconteceu, mas são punidos por, formação de organização, grupo criminoso, destruição abolição do Estado violenta. De Direito, abolição violenta, só redundância. São os mesmos crimes, aí você podia embutir num pacote só e dava a mesma coisa, querendo condenar a 46 anos e 3 anos de prisão. O Lula cumpriu 500 dias, tendo provas ali, mas que se espalharam por toda parte, porque o Lula é o tipo do ladrão que sempre se considerou condenado à eterna impunidade. Então ele nem buscava um álibi desconvincente, minimamente convincente, e também não estava interessado em ocultar provas e tal, deixou a coisa rolar. O Lula foi libertado, já é candidato, isso aí está decidido. Problema resolvido. Agora é o Bolsonaro. Por que eles não fazem como o Lula? Sabe, simplifica. Acusa o Bolsonaro de querer voltar ao Brasil ao tempo da capitania geral, das capitanias gerais, que ele queria ser o rei, vice-rei do Brasil. Então, porque eles ainda a Constituição é o que eles determinam. Faz um negócio desse e poupem a nossa paciência em explicar que criminosas são as decisões do Supremo. Está tudo já programado e escrito. E golpe com 1 minuto, eu repito, né? Essa é um pouco demais para mim. Daqui a pouco eles vão fazer também reunião de terrorista com ata e alguém vai assinar como responsável pela ata.